irmãos e irmãs. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Sejam todos bem-vindos ao canal Madrugada com Deus Pai. Desde já, peço que se inscreva, compartilhe, ative as notificações para a gente estar evangelizando o maior número de pessoas possíveis. Hoje, meus irmãos, eu vim falar sobre uma parábola. Eu não vou estar lendo aqui porque fica um pouco cansativo de uma certa forma, né? No outro momento estarei trazendo outras leituras mais resumidas. Eu vou falar sobre a parábola do filho pródigo, ou a parábola do filho perdido. Então eu vou ler o último versículo da parábola em duas versões de Bíblias diferentes, para a gente estar falando um pouco sobre o assunto. Vai estar em Lucas, capítulo 15, verso 32. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Em uma outra versão aqui, vai estar assim: era, porém, justo alegrarmos-nos e festejarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Meus irmãos, o que eu quero falar sobre essa parábola? Que muitas das vezes a gente se afasta de pessoas ou de lugares. Em algumas das vezes a gente retorna, em outras não. E quando a gente tinha uma boa relação e a gente retorna, a gente ouve: um bom filho a casa torna, ou o filho pródigo voltou. Porque eu já ouvi isso. Uma vez que eu saí de um trabalho, que eu tinha uma boa relação no trabalho lá com as pessoas, que eu voltei, eu ouvi isso de algumas pessoas. Eu na hora nem me atentava, porque também eu não me importava, né, com o que as pessoas falavam. Conhecia a Bíblia, tudo, conhecia a parábola, mas nem ligava. E Deus tocou no meu coração esta manhã de abrir, de ler. Eu li e refleti muitas das vezes, porque ali o que houve? O filho pegou o dinheiro, a herança dele mesmo antes do seu pai falecer, e saiu, gastaram esse dinheiro, passou algumas situações complicadas e depois retornou. Mas assim, eu gostaria de falar sobre uma outra parte dessa parábola, de uma outra forma, na verdade. Nem todo mundo que se afasta de nós, ou a gente se afasta da pessoa, vai errar. Por exemplo, a gente é de uma forma com uma pessoa. Não é porque a gente não está mais ali partilhando das mesmas coisas, das mesmas conversas, que a gente vai errar, que a gente vai ser errado. Vou mais além. Quando você para de ir em alguma igreja por algum motivo, isso é no geral, não é porque você não está indo mais que você obrigatoriamente tem que desviar-se do caminho de Deus. É bom irmos à igreja, devemos ir sim, né? Precisamos ir à igreja, sentar, ouvir a palavra de Deus, ouvir os louvores, agradecer a Deus, ofertar, dizimar, ter a comunhão ali com os irmãos e com Deus. Precisamos. Mas o fato de você não estar indo sempre não é que você está fazendo algo de errado. As pessoas têm que tirar da cabeça essa ideia de que a pessoa não está indo em determinados lugares, ela vai virar a cabeça. É muito sério quando a gente fala isso. Uma pessoa que fala assim, por exemplo, como que eu posso falar aqui pra vocês? Se você parar de vir, eu não te dou um mês. Você vai virar a cabeça, você vai voltar a fazer coisas que você não deveria fazer. A pessoa está te lançando maldição.
é real. A gente tem que falar sobre isso. A pessoa vai te abençoar com coisa boa, não falando, olha, daqui um mês, se você não ficar vindo aqui, você vai voltar a fazer coisa errada. Não, a pessoa tem que falar, olha, meu irmão, o fato de você não vir aqui não significa que você estará fazendo coisas que não se devem ser feitas. Gente, a gente tem que tomar cuidado com o que fala pra pessoa. A gente tem que tomar cuidado com a boca da gente. Porque uma pessoa que fala uma coisa dessa pra você, olha, eu não dou um mês pra você, você vai estar fazendo coisa errada, a pessoa tá te levando pro fundo do poço com as palavras. A pessoa está falando pra você, de uma certa maneira, fazer algo de errado. Gente, tem que tomar muito cuidado com o que fala pras pessoas. Tem muita gente preparado para ouvir, mas tem algumas pessoas que vão ficar pensando no que foi dito e sim, podem virar a cabeça por causa do que uma outra pessoa falou. A gente tem que tomar cuidado, porque o fato de você não estar em determinados lugares não significa que você tem que fazer algo de errado. E as pessoas falam assim, normal, como se nada fosse acontecer. Não se importam com a forma de falar. É como eu sempre falei e falo hoje. A gente tem que ter o conhecimento da palavra, a gente tem que ler a palavra. Fomos a uma igreja esses tempos e foi me dada a oportunidade e eu falei, leiam a palavra, estudem a palavra, porque hoje temos a palavra, daqui um dia não teremos. Como que a gente vai fazer? Estudem, leiam, para ninguém passar vocês para trás, falando as coisas, distorcendo a palavra, porque o que tem hoje é gente distorcendo a palavra, falando a palavra de uma forma que não é, e tirando pessoas dos caminhos. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Que a gente peça discernimento e entendimento. Eu falei tudo isso em uma oportunidade que eu tive em uma igreja. Eu que achei que não ia mais ter oportunidade de falar de Deus. Tive, não pedi. Deus mandou e eu fiz. Meus irmãos, tome cuidado quando você falar. O filho pródigo voltou. O filho pródigo, ele errou. Ele pegou o dinheiro do pai dele, saiu, fez o que não era para fazer e voltou. Mas se você não pegou o dinheiro de ninguém, se você saiu por algum motivo que eu não sei, se você parou de ir em determinados lugares porque algo aconteceu e você não fez nada de errado, quando você retornar, se Deus mandar você retornar, quando você retornar, falo pra você de coração aberto, porque é o que está no meu coração hoje. Se a pessoa falar o filho pródigo voltou, você corrige e fala, não sou o filho pródigo, eu sou o filho que talvez errou, mas pródigo não, porque eu não fui gastar as riquezas de meu pai. Você corrige a pessoa, porque por falta de discernimento e de entendimento, a gente fala muita coisa que não se deve falar, magoa pessoas, quebra vínculos e às vezes você mata a fé de uma pessoa de uma certa forma. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Veio muito essa palavra ao meu coração hoje, por esses dias até. Comentei aqui que me foi falado isso. Semana passada estava falando com uma amiga sobre a parábola. E não necessariamente temos que errar para a gente tomar um rumo diferente.
Às vezes Deus quer que a gente mude a situação, porque Deus às vezes quer que a gente mude o cenário, que a gente mude os lugares, mas que a gente não pare de fazer o que Ele mandou. Paulo disse: ide pelo mundo e pregai o Evangelho. Começa pela nossa casa. Depois de muita coisa, será que a gente conseguiu consertar nossa casa dessa forma? Com os filhos, com o esposo, com a parentela? Falo para vocês que eu consegui. Eu precisava disso. Eu precisava consertar minha vida. Não que eu estava fazendo coisas coisas muito graves, né, relacionadas a vícios, a coisas assim, não. Era mais o tratamento, a forma de falar, a forma de agir com meus filhos mesmo, com meu esposo, comigo também, com a palavra, porque eu sempre, desde que eu entrei nesse caminho de Deus, eu procuro aperfeiçoar cada vez mais a minha leitura, o meu estudo. Não parei de ler, não parei de estudar, não parei de buscar. Então que você também não pare, porque o fato de você não estar em algum lugar físico não significa que você não está buscando. Então eu te aconselho, vá a uma igreja, faça uma visita, vá onde você se sentir bem. Se você achar que é o momento de você parar e refletir, ficar um pouco na sua casa, fique. Não tem problema nenhum. Não está escrito que Deus não vai te abençoar por causa disso. Eu não achei, só se tiver escrito em algum outro lugar, mas a gente precisa sim ir ao templo de Deus. Ir à casa de Deus, a gente precisa. Mas o que adianta a gente estar lá 24/48 e por dentro a gente tá sujo? Tá com a boca falando coisa da vida dos outros sem a gente saber o que tá acontecendo? Não perdoar, não ajudar os outros, ou só se aparecer, não adianta nada. Então, meus irmãos, que seja uma reflexão essa parábola. Se você quiser ler, pode ler. Ela também vai estar em Mateus capítulo 18, verso 12 e 14. Não, meus irmãos, não, ela só vai estar em... Sim. Mas daí lá é a ovelha perdida, eu que tô lendo errado aqui. Mas leia da ovelha perdida. Se eu bati o olho ali e falei, é porque é para ler também, né? A ovelha perdida. Muitas das vezes a gente não dá atenção àquela ovelha perdida. Isso é outra coisa que temos que prestar atenção. Sabe aquele irmão e aquela irmã que não foi mais? Hoje tem o WhatsApp, gente. Manda um oi. Pergunta se tá tudo certo. Às vezes aconteceu alguma coisa e a gente não sabe, hein? Vamos ver isso também. Ampliar os horizontes de uma forma diferente, o que não significa que esse filho não está nos caminhos. Então, a gente tem que prestar muita atenção, né, meus irmãos? Que Deus abençoe muito a vida de vocês e que Deus venha falar com vocês grandemente através desse vídeo. Um forte abraço.